Saudamos a todos os nossos queridos amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, da Tua ajuda para entendermos a Tua palavra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, no estudo que faremos neste momento, trazendo-nos luz celestial para entendermos as verdades que estão expostas na carta aos Romanos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, a lição número 2, o conflito. Nesta lição que trata do assunto de Paulo aos Romanos, o conflito nos dias de Paulo era entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. A questão para muitos judeus cristãos era que os gentios, eles precisavam se tornar primeiramente judeus para depois se tornarem cristãos. Eles não entendiam a transição do judaísmo para o cristianismo. Será que nós corremos hoje o mesmo risco como Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitas vezes tentando tornar os interessados na palavra de Deus, torná-los primeiramente adventistas, antes de torná-los cristãos, tentando impor sobre eles características da Igreja Adventista, em vez de levá-los a Jesus como Salvador pessoal? Geralmente, quando fazemos perguntas para as pessoas, você dificilmente vai ver um adventista perguntando para o interessado: quando é que você conheceu a Jesus? Geralmente não é essa a pergunta. A pergunta que geralmente ouvimos é: quando é que você conheceu a igreja? Ou quando é que você conheceu a verdade? Quando na realidade, queridos, o importante é conhecer Jesus. Depois de conhecer Jesus, sim, salvos em Jesus Cristo, nós vamos conhecer a igreja de Jesus, as doutrinas de Jesus. O verso áureo desta semana vem lá de João capítulo 1 e o verso 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não existe nenhuma oposição ou antagonismo entre a lei de Deus que foi dada a Moisés e a graça e a verdade que vieram a Jesus Cristo. Não existe antagonismo entre uma coisa e a outra, porque cada uma tem que ser colocada no seu devido lugar. Jesus Cristo é o Salvador, único Salvador. E a lei de Deus, ela surge na vida dos salvos em Jesus Cristo, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Na parte de domingo, a aliança superior. O que significa essa frase, aliança superior? Eu convido você para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 vai nos responder o que significa esta frase, aliança superior. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 8 e os versos 1 em diante. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Existia o santuário da terra, construído por Moisés, no deserto, que depois foi construído por Salomão, em Jerusalém, o templo de Salomão, mas tudo isto era cópia, era ilustração do verdadeiro, porque o verdadeiro santuário está no céu, construído por Deus. O verdadeiro santuário está dentro da Nova Jerusalém, assim como o velho santuário da terra estava dentro da velha Jerusalém. No santuário do céu, o sacerdote é Jesus, não da linhagem de Arão, não da tribo de Levi, mas Jesus Cristo foi feito sacerdote por ordem direta de Deus. Assim como Deus fez Melquisedeque sacerdote diretamente por ordem divina e não genealógica, assim Jesus Cristo também, não por genealogia, mas por ordem divina, foi constituído sacerdote no santuário verdadeiro, original, celestial e eterno, chamado santuário celestial. Diz aqui no capítulo 8 de Hebreus, verso 4: Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria,
havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Quando Jesus Cristo esteve na terra, ele não poderia oficiar ou ministrar como sacerdote no santuário. Ele não poderia entrar no lugar santo ou no lugar santíssimo. Lhe era proibido, porque ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Mas ele foi escolhido por Deus para ser o nosso sacerdote. Então, queridos, para ser o nosso sacerdote, ele tinha que ter um santuário onde ele ministraria. Ele teria que ter um altar de incenso, ele teria que ter um incensário nas suas mãos para oferecer incenso juntamente com as nossas orações, fazendo as intercessões a seu favor. Pois bem, Deus construiu um santuário para o seu Filho, Jesus Cristo. É ali no santuário original e celestial, chamado Santuário do Céu, que Jesus Cristo ministra por você e por mim. Diz aqui no capítulo 8 de Hebreus e o verso 5, os quais servem de exemplar, o santuário da terra servia de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Aqui está dizendo que Jesus Cristo, ele alcançou um ministério mais excelente do que aquele ministério de Arão ou Levítico. Por que era mais excelente? Porque não era um animalzinho que está sendo oferecido para perdão dos seus pecados, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E ele não estava usando um sangue alheio, mas o seu próprio sangue. Ele, Jesus Cristo, não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele era santo e imaculado, mas Arão precisava oferecer sacrifício por si mesmo e por sua família. Por isso, diz aqui, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Veja quantas frases. Ministério mais excelente, de um melhor concerto. E agora que está confirmado em melhores promessas. Tudo é melhor, tudo é superior. É isso que quer dizer uma aliança superior, fundamentada no sangue, na morte de Jesus Cristo e no ministério que ele exerce no santuário do céu. É isso que significa uma aliança superior. Porque diz aqui o verso 7, capítulo 8, verso 7, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O primeiro tabernáculo não era irrepreensível, porque era sombra, era um símbolo, era uma ilustração, mas agora não. Agora, no santuário do céu, Jesus Cristo trabalha com realidades, com verdades eternas. Por isso diz o verso 8 aqui, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Novo concerto, na Bíblia, é o concerto, é a aliança que Deus estabeleceu com base no santuário do céu, no sangue de Jesus Cristo e não no sangue de animais. Mas é importante entender que tanto no velho concerto, fundamentado no santuário da terra, como também no novo concerto, fundamentado no santuário celestial, a lei dos 10 mandamentos existia. Porque no santuário da terra, a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, estavam dentro da arca do concerto, no lugar santíssimo. E no santuário do céu, a lei de Deus, santa, justa e boa, está também dentro da arca do concerto, no santíssimo do santuário do céu. Portanto, aqui temos, queridos, a maior diferença entre a religião do Antigo Testamento e a do Novo Testamento é o fato de que a era do Novo Testamento teve início com a vinda do Messias, Jesus de Nazaré. Ele foi enviado por Deus para ser o nosso Salvador. Segundo a Bíblia, o sacerdote precisava ministrar num santuário e Jesus Cristo precisava de um santuário. Por isso existe o santuário construído por Deus, o santuário do céu. Jesus Cristo tem um sacerdócio superior, celestial, novo concerto, porque é o santuário original, que é eterno. É ali que ele trabalha. Porém, os 10 mandamentos existem ali, como também existiam no santuário da terra. Eu convido você para ler Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Aqui fala sobre a arca do concerto no santuário do céu. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus,
e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. João viu em visão o santuário do céu, mas ele viu lá dentro o santíssimo do santuário celestial, e ali ele contemplou a arca do concerto. Assim como o santuário da terra tinha os 10 mandamentos dentro da arca do concerto, o santuário do céu é a mesma coisa. Só que a lei de Deus no santuário do céu é a original, não é uma cópia. Queridos, em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que o povo de Deus tem as características. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. As características do povo de Deus na Nova Aliança, no Novo Testamento, são as mesmas características do Velho Testamento. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que depositar fé no Cordeiro que era morto. Fé no Cordeiro que era morto. E também eles amavam e guardavam os mandamentos de Deus. Na Nova Aliança, a salvação está na fé em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. E o Espírito Santo grava em você, na sua mente, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Por isso diz em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Um dos principais objetivos de Paulo no livro de Romanos foi ajudar os judeus e gentios a compreender o que estava envolvido nessa transição do judaísmo para o cristianismo. A transição do judaísmo para o cristianismo só pode ser entendida se nós entendermos a transição do santuário da terra para o santuário do céu. Hoje nós vivemos na era do Novo Testamento, que é a era do santuário celestial. E ali no santuário celestial existe também a lei de Deus no lugar santíssimo. Ali também existe o altar de incenso no lugar santo. Mas, queridos, no santuário celestial não existe o pátio. A Bíblia diz em Apocalipse 11, verso 1 e 2, que o pátio do santuário celestial foi deixado fora para as nações pisarem sobre este pátio. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 1 e 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, ou seja, o templo celestial, e o altar. Lá no templo de Deus existe o Santíssimo, existe o altar, o lugar santo, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, não o meças. Por quê? Porque foi dado para as nações. Pisarão a cidade santa por 42 meses. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra. E o que é que existia no pátio? O altar de sacrifício. E o Monte do Calvário é o altar do sacrifício, onde o Cordeiro de Deus foi morto, derramando o seu sangue para a tua salvação e minha salvação. E a pia cheia de água, que está no pátio do santuário celestial, que está aqui no planeta Terra, é a pia batismal. Por isso Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Na parte de segunda-feira, leis e regulamentos judaicos e as festas proféticas do santuário. Sabem, queridos, que o livro de Levítico, abra sua Bíblia lá no livro de Levítico. O livro de Levítico é muito importante para entendermos o plano da salvação ilustrado no santuário da terra. Mas de todos os capítulos de Levítico, o que eu acho mais importante para entender é o capítulo 23. Porque o capítulo 23 apresenta as 7 festas proféticas. Embora o livro de Levítico esteja falando de várias leis, eles falam da lei cerimonial, que ordenava e coordenava todo o cerimonial de sacrifícios no santuário da terra. Esta lei cerimonial tinha um tempo de existência temporário, passageiro, que duraria até a morte de Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo rasgou de cima a embaixo, mostrando que todo aquele cerimonial, todo aquele serviço feito ali, deixou de existir. E o templo foi destruído. Portanto, as leis cerimoniais deixaram de ter valor, porque elas cumpriram seu objetivo até a morte de Cristo na cruz. Além das leis cerimoniais, existia a lei moral, os 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e colocadas dentro da arca no lugar santíssimo.
Essa é a lei de Deus. A lei de Moisés não foi escrita em tábuas de pedra, não foi escrita pelo dedo de Deus. A lei de Moisés foi escrita por Moisés em um livro colocado fora da arca. Por isso é temporária. A lei de Deus é eterna, porque é uma expressão do caráter de Deus. Deus é santo, justo e bom. A sua lei é santa, justa e boa e eterna, porque Deus é eterno. Existiam as leis civis que orientavam o relacionamento e a vida, o comportamento dos judeus em relação às autoridades judaicas e também em relação às nações circunvizinhas. Essas eram as leis civis que deixaram de existir quando Israel deixou de existir como nação. Depois da morte de Cristo, Israel foi perseguido, foi dominado por Roma. E, queridos, Israel deixou de existir como nação por séculos e séculos. Portanto, as leis civis também deixaram de ter valor. Porém, as leis de saúde, de higiene, elas continuam em vigor até hoje, porque estão falando aquilo que é prejudicial e aquilo que é saudável. O que era prejudicial antes no Antigo Testamento continua sendo prejudicial hoje, mas o que era saudável para a sua vida, para o seu corpo antes, continua sendo saudável hoje. Queridos, além das leis, existiam as 7 festas sagradas do capítulo 23. E eu gostaria que você lesse comigo aqui o capítulo 23. A primeira festa profética era a festa da Páscoa, capítulo 23 e o verso 5. No primeiro mês de Nisan, aos 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. A Páscoa começou a ser comemorada no Egito, naquela noite em que o Cordeiro Pascal foi morto, naquela tarde em que o Cordeiro Pascal foi morto, e no anoitecer, quando começou o dia 15, eles comeram a carne daquele Cordeiro Pascal com ervas amargas, e foi naquela noite que eles saíram do Egito, foi o Êxodo. Queridos, a Páscoa é uma festa profética que foi comemorada ano após ano por mais de 1000 anos, até que Cristo cumpriu esta profecia, morrendo na cruz do Calvário como nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. E Jesus morreu exatamente no dia 14 do primeiro mês, cumprindo a festa da Páscoa. A segunda festa profética é a festa dos pães asmos, capítulo 23, verso 6. Capítulo 23, verso 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor, 7 dias comereis asmos. A festa dos pães asmos começava no dia 15 e durava 7 dias. E durante esses 7 dias eles comiam pães sem fermento com ervas amargas. Mas, queridos, esta festa também era profética. E ela se cumpriu quando Jesus Cristo se reuniu com os discípulos na quinta-feira à noite e celebrou com eles a Páscoa. Ele comeu com eles a Páscoa. E foi ali que Jesus Cristo transformou aquela festa de pães asmos naquilo que nós chamamos hoje no Novo Testamento de a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Quando ele introduziu o pão sem fermento para representar o corpo dele. E introduziu o suco da vide sem fermentação para representar o sangue puro e incontaminado de Jesus Cristo. E introduziu também a cerimônia do lava-pés, conforme está em João capítulo 13. Queridos, a festa profética dos pães asmos se cumpre na ceia do Senhor, celebrada por Jesus e celebrada pelos filhos de Deus hoje ainda. A terceira festa profética está no capítulo 23, versos 9 em diante. É a festa das primícias. Esta festa das primícias ocorria no dia seguinte ao sábado cerimonial dos pães asmos. O sábado cerimonial dos pães asmos era no dia 15 de Nisan. E a festa das primícias era no dia seguinte, o dia 16, quando o molho das primícias era trazido e consagrado para fim santo no templo, no santuário. A festa das primícias era uma profecia que se cumpriu exatamente quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no dia das primícias. Ele ressuscitou não antes e nem depois, mas exatamente no dia 16. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus Cristo é as primícias dos mortos. E Jesus Cristo não ressuscitou sozinho, mas Mateus 27 diz, 51, 52, 53, de Mateus 27, diz que uma multidão de santos ressuscitou com ele, glorificados. Eles também são primícias dos mortos.
Portanto, a festa das primícias era uma profecia que se cumpriu na ressurreição de Jesus com aquela multidão de santos e ascenderam ao céu com Jesus Cristo. A quarta festa é a festa do Pentecostes, que ocorria 50 dias depois das primícias, conforme está aqui em Levítico capítulo 23 e o verso 15 em diante, fala que deveriam contar 50 dias. A partir do dia das primícias contavam 50 dias, por isso é chamado festa do Pentecostes. Era uma profecia que se cumpriu na inauguração do santuário do céu, quando Jesus Cristo ungiu o Santo dos Santos, ou seja, o Santíssimo do Santuário Celestial, e foi entronizado no Santuário do Céu como teu sacerdote, como meu sacerdote, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é a festa do Pentecostes, que se cumpriu na vida e no ministério de Jesus. Agora tem a quinta festa, a festa das trombetas, que está em Levítico capítulo 23 e o verso 24. Capítulo 23, verso 24, fala da festa das trombetas. Era uma festa realizada no dia 1º do 7º mês. 7º mês era o mês de Tisri. No dia 1º, a trombeta começava a ser tocada. E tocava por 10 dias, advertindo, avisando o povo de que o dia do juízo estava chegando. O dia do juízo estava chegando. E, queridos, todo o povo de Deus se preparava para o dia do juízo, confessando os seus pecados, para que o dia do juízo não chegasse e encontrasse nenhum filho de Deus sem confessar os pecados. Portanto, a festa das trombetas era uma festa de advertência e de preparação do povo para a chegada do dia do juízo. O dia do juízo era a sexta festa no calendário judaico. O dia mais solene no calendário judaico é o dia da expiação, o dia do juízo, dia 10 do 7º mês. Está em Levítico capítulo 23 e os versos 27 em diante. No dia 10 do 7º mês era o dia do juízo. Essa também é uma festa profética. Por quê? Porque apontava para o dia do juízo no santuário do céu. Lembrem-se que no santuário celestial a festa das trombetas se cumpriu, porque era uma profecia. Pelos 10 anos de pregação milerita, de intenso fervor e reavivamento, o movimento milerita por 10 anos preparou o mundo para a chegada do dia do juízo. No dia 22 de outubro de 1844, iniciou o grande dia da expiação, a sexta festa no calendário profético de Deus. E, queridos, nós estamos vivendo hoje no dia da expiação. O juízo começou pelos mortos em 1844, passará para os vivos, tão logo o decreto dominical seja aprovado universalmente e inicie então o selamento do povo de Deus e os ímpios sendo selados pelo sinal da besta. Estamos vivendo então no dia da expiação. Mas resta mais uma festa, a festa da colheita, chamada também festa das cabanas, que está no capítulo 23 e o verso 34. A festa da colheita começava no dia 15 do 7º mês e durava 7 dias. Queridos, esta é a festa mais feliz no calendário judeu e esta será a festa mais feliz tua e minha, na nossa vida, porque é a festa da colheita, quando Jesus Cristo, em sua segunda vinda, em glória e majestade, recolher o trigo, recolher o remanescente fiel e levá-lo para o céu numa viagem que vai durar 7 dias. Esta é a festa da colheita. Na parte de terça-feira, conforme o costume de Moisés, isso nos leva lá para Atos capítulo 15, verso 1. Abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 15 e o verso 1. No início da igreja cristã, houve muita confusão, briga verbal, porque os legalistas judaizantes queriam impor sobre os gentios cristãos as leis cerimoniais de Moisés e também a circuncisão. Antes do Concílio de Jerusalém, mas depois do Concílio de Jerusalém também, antes e depois, a perturbação e as brigas continuavam. Por quê? Os cristãos da seita dos fariseus não aceitaram de coração a decisão feita pelos apóstolos e pelos anciãos no Concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15, verso 1 em diante.
Vamos ler. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Vejam, na cara dura, eles estavam ensinando que a salvação não era Jesus. A salvação era eles, os gentios, se tornarem judeus, antes de se tornarem cristãos. A salvação estava na circuncisão, nos costumes de Moisés. E o verso 2 diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, verso 4, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, vejam, eram cristãos, porém da seita dos fariseus. Terrível isso, terrível. Porque farisaísmo não combina com cristianismo. Cristianismo é salvação pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo somente. Farisaísmo inclui obras para se salvar, obediência a certos ritos para se salvar. E queridos, nós temos que ter cuidado para que, como cristãos da sociedade moderna, nos dias de hoje, não estejamos correndo o risco de sermos cristãos fariseus, tentando impor coisas, regras, costumes, para se salvar. É certo que na vida de todos os salvos existe sim aquilo que o Espírito Santo produz na sua vida de salvo, na minha vida de salvo em Jesus Cristo. O Espírito Santo produz obediência, produz santificação, separação do mundo, mas nós não podemos colocar nada disso como um meio para se alcançar a salvação. Por isso diz aqui: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantando-se Pedro, disse-lhes: houve contenda, houve discussão, ofensas verbais. Queridos, enquanto os apóstolos se uniam aos ministros e membros leigos em Antioquia, no esforço intenso para ganhar muitas pessoas para Jesus, certos cristãos, judeus, fariseus da Judéia, da seita dos fariseus, conseguiram introduzir uma questão que logo levou a um conflito generalizado na igreja e deixou os cristãos gentios consternados. Com grande convicção, esses mestres defendiam que para ser salvo era preciso ser circuncidado e guardar toda a lei de Moisés. Incrível, não é? Incrível. Será que Satanás desistiu dessa ideia? Ou será que Satanás ainda está trabalhando conosco, com você, comigo, com os cristãos de hoje, tentando impor sobre eles coisas que não são meios, caminho para alcançar a salvação? Eu observo muitas vezes pessoas estudando a Bíblia com interessados, mas que introduzem no estudo bíblico os escritos de Ellen White. Como pastor adventista, eu digo, eu creio que Ellen White é uma profetisa de Deus, e eu leio os livros de Ellen White, e eu costumo praticar as verdades ali ensinadas. Porém, queridos, estes são conselhos inspirados por Deus para você que já foi salvo em Jesus Cristo e que já se tornou membro da igreja. Nós não podemos introduzir o espírito de profecia ou os escritos de Ellen White no estudo da Bíblia, ou seja, no estudo bíblico. As 28 doutrinas fundamentais da igreja devem ser ensinadas tendo como base sólida a Bíblia, sola Escritura, unicamente a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas e os conselhos inspirados do espírito de profecia? Podem ser introduzidos na vida daqueles que são membros da igreja, daqueles que já foram salvos por Jesus Cristo. A transição do santuário da terra para o santuário do céu, a transição do judaísmo para o cristianismo, está profetizada essa transição
em Daniel capítulo 9, verso 24. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 9 e o verso 24. É exatamente aqui, nesta profecia das 70 semanas, que você vai encontrar a transição do judaísmo para o cristianismo, ou seja, do santuário da terra para o santuário do céu. Vamos ler aqui capítulo 9 de Daniel, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, anos, ou seja, 490 anos, que começaram em 457 a.C. e se estenderam até o ano 34 depois de Cristo. Nessa profecia dos 490 anos, o que aconteceria? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para extinguir a transgressão. Quem extinguiu a nossa transgressão? Jesus. Era uma profecia que apontava para o Messias. E dar fim aos pecados. Quem deu fim aos nossos pecados? Jesus. É uma profecia apontando para o Messias. E para expiar a iniquidade. Quem expia a nossa iniquidade? Jesus. E trazer a justiça eterna. Quem é a justiça eterna? Jesus. Tudo é Jesus. E selar a visão e a profecia. O que é que selou esta visão como verdadeira? Quando Jesus Cristo morreu exatamente no tempo indicado na profecia. A última semana das 70 foi do ano 27 ao ano 34. E na metade da última semana, no ano 31, morreu o Messias, selando a visão, confirmando que ela é verdadeira e confiável. E o finalzinho do verso 24, o que é que Jesus faria depois da sua morte na cruz? Para ungir o Santo dos Santos. Depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu. E aí ele ungiu o Santo dos Santos. O Santo dos Santos não do santuário da terra, o Santo dos Santos do santuário do céu. Ele ungiu o Santíssimo, ungiu o santuário do céu e foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote. Aqui está, nesta profecia das 70 semanas, a transição do santuário da terra para o céu, quando haveria também a transição do judaísmo para o cristianismo, que o cristianismo é a religião do Novo Testamento, da Nova Aliança, não o judaísmo. Queridos, na parte de quarta-feira, os cristãos gentios, Atos capítulo 15, versos 5 a 29. Nós não vamos ler todos esses versos do capítulo 15 até o verso 29, mas nós vamos encontrar aqui as decisões feitas pelos apóstolos e pelos anciãos. A decisão tomada no Concílio de Jerusalém foi contrária à opinião dos fariseus cristãos, chamados de judaizantes. Essas pessoas insistiam que os gentios convertidos fossem circuncidados e guardassem toda a lei cerimonial, e que as leis cerimoniais judaicas deviam ser incorporadas aos ritos da religião cristã. Os apóstolos não concordaram com isso e decidiram exigir dos gentios poucas coisas. O que está em discussão aqui não é a lei dos 10 mandamentos. Em nenhuma parte do capítulo 15 de Atos entra em discussão a lei dos 10 mandamentos ou a guarda do sábado, o sábado da lei de Deus. O que está em discussão aqui é a circuncisão, e devemos ser honestos, circuncisão e o cerimonial da lei de Moisés. Não houve nenhuma referência ou debate sobre os 10 mandamentos. Queridos, será que nós, como povo de Deus, entendemos aquilo que foi exigido dos cristãos gentios naquele tempo? Vamos ver o que Deus estabeleceu no coração dos apóstolos, que deveria permanecer como exigência para os gentios. Capítulo 15 e o verso 19 e 20. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. O que é que eles deveriam fazer? Se abster das coisas contaminadas aos ídolos, carnes sacrificadas aos ídolos. Da prostituição, se abster de toda imoralidade, os pecados sexuais. Do que é sufocado, qualquer carne de animal cujo sangue não foi derramado completamente. A forma em que o povo de Deus sacrificava os animais era de uma forma que todo o sangue saía totalmente, não ficando nem 1 grama de sangue na carne.
porque Deus proibiu comer a carne com o sangue, dizendo que aquele que comesse a carne com o sangue seria extirpado do seu povo, para não pertencer ao povo de Deus. Portanto, isto permaneceu como exigência para os gentios, não comer a carne com sangue, ou animal sufocado, e do sangue. Pode ver isso também no verso 29, do capítulo 15, verso 29, repete-se aqui a exigência. Verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue. Toda esta carne vendida nos açougues, todas essas carnes usadas nas churrascarias, são carne com sangue. Se você, meu querido irmão, se você decidir viver a dieta original de Deus lá do Jardim do Éden, você será vegetariano. Agora, se você decidir comer as carnes, então você decida comer as carnes limpas, porém carnes limpas que não tenham a gordura animal e que não tenham sangue. Mas pastor, como é que eu vou encontrar esta carne? Somente em açougue judeu, somente a carne kosher. Carne kosher é aquela carne que não tem nenhuma gordura e nenhum sangue. Mas o ideal é adotar o vegetarianismo, a dieta original de Deus, do Éden, que será praticada no Éden restaurado, no novo céu e na nova terra. Aqui está, meus queridos, nós como povo de Deus, deveríamos nos abster destas coisas, não porque elas eram ofensivas aos judeus, porque muitos pensam que os apóstolos fizeram esta exigência porque tais práticas eram ofensivas aos judeus. Eu não concordo com isso, porque tais práticas não eram só ofensivas aos judeus, elas eram também ofensivas a Deus, e são ofensivas a Deus. A prática da imoralidade sexual, dos pecados sexuais, hoje, isso é ofensivo a Deus. A prática de comer carne sufocada ou carne com sangue é ofensiva a Deus, e nós devemos nos abster de tais coisas. Portanto, meus queridos, aqui fica a exigência de Deus, não só para os gentios, mas para todos os filhos de Deus. Isto no Novo Testamento, na Nova Aliança. Na parte de quinta-feira, Paulo e os Gálatas. Por mais claro que o concílio tivesse sido, em Atos capítulo 15, havia aqueles que procuravam seguir seus próprios caminhos e que continuaram a defender que os gentios mantivessem as tradições e leis judaicas. Para Paulo, isso se tornou um assunto muito sério. Os falsos ensinos de alguns judeus não eram simplesmente um desprezo de questões sutis da fé, mas tinham se tornado uma negação do próprio Evangelho de Jesus. Em Gálatas capítulo 1, verso 1 a 12, nós não vamos ler, porque já estudamos com vocês a carta aos Gálatas, mas você pode ler o capítulo 1, verso 1 a 12, você pode ver como Paulo veementemente, com paixão, com palavras duras, ele defendeu o Evangelho da graça contra o evangelho judaizante. A situação na Galácia, em grande medida, motivou o conteúdo da carta que Paulo escreveu aos cristãos de Roma. Na epístola aos Romanos, Paulo desenvolveu ainda mais o tema da epístola que ele abordou na carta aos Gálatas. Alguns cristãos judeus estavam afirmando que a lei de Deus, que Deus lhes havia transmitido por intermédio de Moisés, era importante e deveria ser observada pelos gentios convertidos. Paulo estava tentando mostrar o verdadeiro lugar e a verdadeira função da lei. A lei de Deus é importante? É importante. Ela é eterna? É eterna. Mas ela me salva? Ela não me salva. Quem me salva é Jesus Cristo. Qual é o lugar da lei? A lei de Deus, ela existe para aqueles que já foram feitos filhos e filhas de Deus. Uma vez comprado pelo sangue de Jesus e salvo por Jesus Cristo, o Espírito Santo se encarrega em gravar na sua mente os 10 mandamentos. E você passa a amar a lei de Deus porque você ama Jesus Cristo. Se você ama Jesus Cristo, você ama a lei dele e tem prazer em obedecer. Mas isto ocorre na vida dos salvos, que estão sendo santificados pelo Espírito Santo. A discussão de Paulo não era em torno da lei dos 10 mandamentos, mas sim da lei de Moisés, dos sacrifícios e da circuncisão. Paulo não queria que aqueles fariseus que perturbaram as igrejas na Galácia chegassem em Roma e perturbassem os cristãos de Roma. Por isso ele escreveu a carta aos Romanos. Queridos,
Paulo enfatizou que a salvação era somente pela fé e não pela guarda da lei, nem pela guarda da lei moral. Quando Paulo condena a lei como meio de salvação, ele condena todas as leis. Mesmo a lei moral não é um caminho para a salvação. O caminho para a salvação é Jesus. A lei moral, ela é eterna e ela está em vigor hoje como no passado, mas na vida dos que já foram salvos em Jesus Cristo. O povo de Deus, naquele tempo, e o povo de Deus hoje, eles tinham a característica mencionada por Deus em Apocalipse 12, 17. Apocalipse capítulo 12, 17, menciona que o povo de Deus é um povo odiado por Satanás. E por que é odiado por Satanás? Satanás não odeia todas as pessoas ou todas as igrejas. A Bíblia diz claramente que ele odeia quem? Apocalipse 12, 17. O dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. É um remanescente fiel que existe na terra. Quais as características deste remanescente fiel? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você está sendo convidado para fazer parte deste remanescente fiel. Este remanescente fiel, ele foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ele não odeia a lei de Deus. Ele não despreza a lei de Deus. Uma vez salvo pelo sangue de Jesus Cristo, eles têm prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a característica do remanescente fiel de Deus. E também em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eis as características suas e minhas. O remanescente fiel de Deus, que será arrebatado para o céu, naquele grande dia da segunda vinda de Jesus, quando vamos celebrar juntos a festa da colheita, quando Jesus Cristo colherá o trigo e levará para o céu aqueles que ele comprou com seu sangue. Queridos, que Deus te encha do poder do Espírito Santo e que você se alegre nesta salvação eterna em Jesus Cristo, e que Jesus Cristo volte logo para cumprir a festa da colheita e arrebatar-nos ao céu. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Fique com a paz de Jesus.